vídeo dos piores pais do mundo, onde vemos lições de como não criar os seus filhos. Se você tem um relato para compartilhar, mande-o para este e-mail, sua história pode aparecer em um vídeo futuro. Eu sou um homem solteiro nos meus 30 anos, eu tenho um irmão de 29 anos, e ele já tem 4 filhos agora. Ele teve o primeiro aos 22 anos, e o segundo veio 1 ano depois, e o terceiro 2 anos depois disso, e o quarto é o mais recente, nascido há alguns meses. A esposa dele, minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me irritar agindo como superior, e vira uma dramalhona que se faz de vítima se eu retaliar contra ela de alguma forma. Ela consegue chorar do nada e fazer um show extremamente convincente para obter a simpatia de praticamente qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão adoram ela absolutamente, embora saibam exatamente como ela realmente é, e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, eu admito, mas ela é tão horrível que eu nunca poderia me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, embora tenha um diploma universitário e minha mãe ajude de bom grado com as crianças o dia todo. Portanto, suas finanças dependem inteiramente de meu irmão, e isso também significa que eles não podem morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais. E a privacidade é um problema com todos eles morando sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos construída nos anos 60. Enquanto crescíamos, meu irmão mais novo também era obviamente o favorito. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era severamente punido se retaliasse suas sacanagens de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, pois ele ficava com a maior parte de tudo, a menos que as pessoas puxassem a orelha deles, o que acontecia bastante pois nossos parentes faziam isso. E é por isso que meus pais fizeram as malas e a gente se mudou para cerca de 250 quilômetros de distância deles, então eles geralmente só nos viam nos feriados, já que eram 3 horas de carro. Meu irmão ficou fisicamente abusivo comigo em várias ocasiões, flertou implacavelmente com minha primeira namorada a ponto de ela terminar comigo, e ria de qualquer infortúnio que eu tinha, e meus pais apenas me diziam para engolir o choro sempre que eu ficasse bravo com isso. Só recebi tratamento igualitário quando meus pais queriam manter as aparências. Admito que era engraçado ver a cara deles sempre que tinham que me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam fofoca, então meus pais faziam o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçaram tomar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Quando muito, isso só fez meus pais comemorarem mais quando fiz 18 anos e me mudei, porque significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio ainda quando me mudei, mas pular de casa em casa era muito melhor do que morar com eles. Eu mantive pouco contato desde que saí de casa, eles nem compareceram à minha formatura do ensino médio, mas eu realmente não me importava. A partir daí, normalmente só via meus pais e irmão nas férias, junto com o resto da família. A pandemia do início de 2020 não foi gentil comigo, perdi meu emprego e não consegui renovar o aluguel do meu condomínio, porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós podia pagar pelo lugar. Era um apartamento alugado de 2 quartos que eu gostava bastante. Como o contrato estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com os pais, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque logo ficaria sem teto se eu não fizesse um corte de gastos extremo. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro, mas eu gostava de viver num padrão alto, até que a vida não foi gentil comigo, e percebi que deveria estar morando em algum lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro. Mas eu tinha um plano. Eu tenho um caminhão simplesmente pelo fato de sempre ter amado caminhões, então encontrei um trailer de $1.000 em bom estado e acoplei ele ao meu caminhão, só para poder viver com ele por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei vivendo muito mais tempo do que jamais pensei. Originalmente eu esperava poder morar fora do trailer, na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda residem, mas quando pedi aos meus pais que me deixassem ficar um pouco, eles me disseram que estavam com a casa cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos exatamente nos dado bem na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu trailer lá se eu pagasse um preço, que era basicamente o que custaria alugar um apartamento na minha área. Era alto demais só para estacionar meu trailer, e eu estava desempregado e tentando economizar o máximo possível do meu dinheiro até encontrar um novo emprego. Posso muito bem estar morando em um apartamento com aquele preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de monstruosidade e me disseram para ir embora, já que não conseguimos chegar a um acordo, e a cunhada achou absolutamente hilário eu ter que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela apontando e zombando de mim enquanto me chamavam de vagabundo sem teto.
Estacionei meu caminhão/trailer no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Eu estava morrendo de medo de que alguém pudesse tentar invadir. Nem precisa dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, pois qualquer outro parente que tivesse casa estava bem longe, e todos os meus amigos moravam em apartamentos, e eu era muito apegado à minha área também, então eu não queria simplesmente ir embora. Também registrei minha correspondência no endereço de um amigo. Era a única maneira de eu ainda conseguir receber minha correspondência. Encontrar um lugar estável para estacionar foi bem difícil. Eu fui procurar em volta para tentar encontrar um emprego semelhante ao meu antigo. Vivi durante meses a vida de campista nômade. Naquela época eu tinha que lidar com muita coisa, tudo, desde mendigos e viciados em drogas, até pessoas exigindo que eu fosse embora porque meu trailer era uma coisa ridícula de se ver. Para ter um suprimento constante de eletricidade, aprendi a usar um longo cabo de extensão para conectar em qualquer lugar que pudesse para recarregar as baterias do meu trailer. Isso significava esgueirar-se e conectá-lo a uma tomada externa de um prédio aleatório enquanto estacionado em uma rua. Eu sei que é uma coisa errada de se fazer, mas eu tinha que manter minhas baterias carregadas para que minha geladeira ficasse fria. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para carregar meu telefone, mas eu não tinha nada como um gerador, e os geradores são barulhentos e requerem combustível de qualquer maneira, então eu fiz o que tinha que fazer. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não fosse no varejo. Trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo que nunca mais faria isso. Porém eu estava quase pronto para quebrar essa promessa. Eu ainda estava recebendo o auxílio para desempregados, mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto recebia, e eu não queria continuar desempregado quando ele acabasse. Além disso, eu estava morrendo de tédio. Eu tinha pouco mais para fazer além de ler, assistir a filmes em um pequeno DVD player portátil, usar meu telefone ou laptop, e anotar onde eu poderia estacionar e quais banheiros públicos locais eu poderia usar. Eu meio que invejo que os japoneses tenham casas de banho públicas. Essas coisas fazem muita falta aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente morava nos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas de estacionamento antigas para funcionários. Literalmente, ninguém mais parecia se incomodar em usar porque ficavam tão atrás que era uma área quase esquecida. Meu chefe dono da empresa realmente gostou disso porque eu estava disponível para fazer qualquer turno que pudesse, desde que dormisse o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer do meu caminhão e colocá-lo em uma das vagas para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou por causa disso. Durante todo o tempo em que morei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Havia alguns, mas os seguranças escoltavam eles para fora. Eu estava de plantão quase que o tempo todo quando precisavam de mim e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixou conectar meu trailer no prédio para ter energia e água, e eu pagava uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando ninguém mais estava no escritório, exceto o zelador e o segurança. Além disso, eu geralmente tinha que tomar banho no apartamento de um amigo ou na academia local, pois o trailer não tinha chuveiro, apenas um banheiro portátil, e eu não queria enchê-lo porque esvaziá-lo é uma tarefa desagradável, então eu usava outros banheiros sempre que podia. Eu tinha a chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora, e eu até falava com o segurança noturno e chamava ele pelo primeiro nome. Desde então ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico, porém os verões não eram divertidos. O trailer não tinha ar-condicionado. Ganhei muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades com outros funcionários, e eventualmente, no meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que tive ao perder meu apartamento me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo próximo ao meu trabalho, e a apenas 3 quilômetros de distância encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade, mas de alguma forma consegui comprá-la por $10.000 a menos do que o preço pedido. Usei quase todas as minhas economias no adiantamento e fui aprovado num empréstimo imobiliário. Finalmente não precisava mais morar em um trailer. Havia espaço suficiente para eu colocar meu caminhão atrás da casa para tirar o trailer e instalá-lo no quintal, então eu coloquei ele lá para o caso de eu querer usá-lo novamente. Quando estava totalmente instalado na casa, fui burro o suficiente de me gabar disso no meu Facebook. Minha família viu o post, e é aí que essa merda realmente começa.
Depois de algumas semanas, meus pais e irmão junto com sua família vieram me visitar completamente sem avisar para fazer um tour pela minha casa. Eu nem dei meu endereço para eles. Então como eles descobriram onde eu moro, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos confessou e nenhum membro da família anterior me visitou antes disso. Então eu me pergunto se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram até em casa ou algo assim. Realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, praticamente todos entraram como turistas indisciplinados. Em seguida simplesmente começaram a se sentir em casa. Todos eles ficaram bisbilhotando e minha cunhada tinha esse sorriso assustador que ela ficava toda hora mostrando pra mim, e foi só mais tarde que descobri o porquê. E isso me deixou mais louco do que um touro com esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tenho tanto espaço extra agora. E é espaço demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Claro, não agora, mas talvez algum dia. E meu irmão ficava comentando como havia mais espaço do que a casa de nossos pais. E minha casa era mais perto de seu trabalho também. Há alarmes vermelhos por toda parte, eu sei. Eventualmente meu irmão me pediu para falar em particular. Todo mundo de repente saiu da sala e se amontoou na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles planejaram algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era demais para mim, que eu estava sozinho, e eu deveria deixá-lo morar com sua família porque sua esposa está grávida do filho número 4, e minha casa fica bem mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tenho trailer, então eu poderia morar lá fora enquanto eles moram na casa principal, e eu gostaria de salientar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Veja bem, ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveriam mudanças e até toque de recolher, e que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão falando, eu acharia que a pessoa com quem eu estava falando ficou louco, mas Dan ficou louco há muito tempo, graças aos nossos pais tratando ele como se ele fosse o centro do mundo. Eu tentei falar, mas ele continuou falando por cima de mim como se eu não tivesse direito à opinião. De jeito nenhum eu alugaria minha casa ou partes da minha casa para ele, outras pessoas talvez, só para que eu possa pagar a hipoteca mais facilmente, mas certamente não ele ou sua esposa desagradável. Já ouvi falar desse tipo exato de situação em vídeos online muitas vezes, e nunca pensei que realmente viveria isso porque achava tão ridículo, mas meus pais, irmão e cunhada se encaixam no perfil de um bando de malucos narcisistas. Então peguei meu telefone e configurei ele para começar a gravar, e fiquei segurando ele. Dan nem pareceu se importar ou notar que eu tinha feito isso, e ficou sentado lá com os braços balançando enquanto falava todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Então ele passou de dizer isso a agir como se já fosse um negócio fechado, e tentou estender a mão para apertar a minha. Foi quando eu finalmente mostrei os dentes e disse, nem a pau. E eu disse isso tão alto que Dan cambaleou para trás por um segundo. Eu raramente levantava minha voz para ele naquele nível pois eu era punido por nossos pais sempre que eu fazia isso. Mas esta era minha casa, não deles. Aqui sou eu quem mando. Me levantei e disse a ele que minha casa não estava à disposição, e agir como se eu fosse deixá-lo se mudar só porque eles querem, não vai tornar isso realidade. Comprei minha casa para mim e não é minha culpa que ele continue fazendo filho atrás de filho e tenha que continuar morando com nossos pais porque não tem condição de se mudar. Dan se aproximou de mim o mais fisicamente possível sem realmente me tocar, e disse que eu não merecia a casa e que ele precisava de um lugar melhor para sua família morar, e eu ri na cara dele e disse que era besteira porque trabalhei muito para poder comprar minha casa, claro que eu merecia. Dan começou a gritar que não tenho esposa nem filhos e não preciso de todo o espaço, e que era até para eu dar para ele. Eu disse que não vou dar nada para ele, e ele nunca se ofereceu para me pagar o aluguel. Se eu deixasse ele se mudar, ainda estaria pagando toda a hipoteca da minha própria casa sem nem mesmo poder morar na minha própria casa. Então Dan me disse que ele não deveria pagar aluguel porque a família dele vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu ia concordar, e que vou. E eu gritei, como se a palavra deles fosse lei ou algo assim, e disse a Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa a ele. Então meus pais e cunhada invadiram a porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita briga, mas, para resumir, a partir deste ponto ouvi a frase, faça pelo Dan, muito mais vezes do que me lembro. No comício eu disse a todos que eles não têm direito a ditar nada na minha vida ou na minha casa, e para eles sair antes que eu chame a polícia. Minha cunhada gritou mais alto comigo dizendo que ela estava grávida de novo, e eu não posso fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada com ela, ela simplesmente presumiu que poderia se escorar em mim, e esperava que eu deixasse. Eu não tinha nenhuma obrigação para com ela ou sua família. Então eu chamei ela de vadia arrogante que nunca teve nenhum respeito por mim, e não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem, não tenho nenhuma simpatia por ela, ela não vai morar aqui.
Bem, isso deixou ela com tanta raiva que ela me atacou. Ela deu um bom golpe no meu rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão segurou ela enquanto ela chutava e gritava. Ela ficou exigindo que ele soltasse ela para que ela pudesse arrancar meus olhos. O telefone que eu segurava gravava quase tudo. Então eu levantei e disse que ia chamar a polícia se eles não fossem embora imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Então minha mãe disse que eu tinha uma semana para tomar juízo. Eu disse a ela que não vou, e que é para eles não voltarem. Então eu disse à cunhada que meu telefone gravou tudo. E se ela tentar alguma coisa vou prestar queixa por agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto com o rosto entre as mãos. Minha mãe foi a última a sair e disse que era melhor eu fazer isso por Dan e minha cunhada. Eu respondi dizendo a ela que não. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser parte 2, se inscreve e deixa o like e comenta. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.